Eu salvo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Passando aqui no canal, meus irmãos, para deixar mais um vídeo para nossa edificação. Eu quero tratar aqui um tema muito importante, meus irmãos, que é o jejum. Muitas pessoas me perguntam como fazer um jejum, para que serve o jejum. Nós vamos esclarecer essas duas perguntas apenas, para que o vídeo não fique muito grande, amém? Quero pedir a você para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar e deixar o seu comentário. Fazendo assim, você nos ajuda a evangelizar e o nome do Senhor ser glorificado. Tem aqui duas perguntas então, meus amados irmãos. Como é feito um jejum? E para que serve um jejum? Irmãos, parece um tema pouco importante, mas é muito importante. E muitas pessoas têm dúvida a respeito. Eu pregava numa igreja certa feita, e eu passei uma revelação para o irmão, dizendo que ele precisava fazer uma campanha de jejum e oração. E quando terminou o culto, aquele irmão me procurou para perguntar como que se fazia um jejum. E o que era um jejum, porque ele na verdade não sabia. E isso, irmão, era um membro de ceia da igreja. Então os irmãos veem como é carente de nós aprender sobre esses assuntos, como é carente de nós falar sobre esses assuntos. Amém? E eu quero estar respondendo essas duas perguntas. Como fazer um jejum e para que serve um jejum? Vamos para a Bíblia? Se você tem uma Bíblia, pega a tua Bíblia aí. Vamos começar pelo livro de Esdras, capítulo de número 10, o versículo de número 6. Como fazer um jejum? A primeira pergunta. Amém? Esdras, capítulo 10, versículo 6. Glórias a Deus, aleluia. Para que não fique, meus irmãos, dúvida no nosso coração. É muito importante nós aprender do Senhor, aprender dentro da palavra. Quero compartilhar com os irmãos dentro da palavra, para que não fique dúvida no seu coração, amém? É um assunto, meus irmãos, que é pouco falado nas igrejas nos dias de hoje. Porque muitos pregadores querem pregar prosperidade, querem pregar cura, mas não querem pregar arrependimento, jejum e oração. Amém? Por isso eu senti a necessidade de nós compartilhar essa palavra. Esdras 10, versículo 6, está escrito assim, meus amados irmãos. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasabe, e vindo lá pão, não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão do cativeiro. Glórias a Deus. Nós vimos aqui, meus irmãos, que Esdras estava em jejum. E Esdras não comeu pão e nem bebeu água. Então, um jejum, nós sabemos que nós não podemos comer nada e nem beber água. Amém? Um jejum sempre vai começar à meia-noite, porque é a primeira hora do dia. E ele vai terminar no propósito que você fizer a Deus. Quem é iniciante pode estar jejuando até meio-dia, 1 hora no máximo, para que você não venha passar mal, porque quem não está muito acostumado, o seu corpo sente. Então, para você que é iniciante, pode terminar mais cedo um pouco. Vai depender muito da sua fé, do seu propósito diante do Senhor. Eu, por exemplo, meus irmãos, o meu jejum costuma terminar 2, 3, 4 e até 6 horas da tarde. Porque como eu trabalho de motorista, as minhas costas esquentam muito, os meus rins esquentam muito e eu fico muito desidratado. Por isso eu não posso estender muito o meu jejum por questão de saúde. Mas quando eu estou de férias ou de folga, então eu faço um jejum mais prolongado. Amém, meus irmãos? Então, o jejum é feito sem comer pão e sem beber água. Vamos ainda para mais uma referência. Livro do Êxodo, capítulo 34, versículo 28. Vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Pega a tua Bíblia, meu irmão. Vamos ler a Bíblia junto comigo, amém? Se você tem uma Bíblia aí, pega ela. Vamos ler a palavra de Deus, para que não fique dúvida no seu coração. Então, ainda nós estamos na primeira pergunta. Como fazer um jejum? E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas a palavra do concerto, os 10 mandamentos. Mais uma comprovação, meus irmãos, que o jejum tem que ser sem comer pão e sem beber água. Esse é o jejum bíblico. Tem alguns que fazem jejum tomando água. Vai depender da fé de cada pessoa, né, meu irmão?
eu prefiro seguir o jejum da Bíblia. O jejum mínimo, meus irmãos, é no mínimo de 24 horas. Esse é um jejum mínimo. Mas para quem está começando, para quem está iniciando, ou para quem tem problema de saúde ou algo semelhante, você pode fazer um jejum menor. Eu creio que Deus também recebe. Amém? Vamos ainda para a segunda pergunta. Para que serve um jejum? Em primeiro lugar, meus irmãos, o jejum serve para mortificar a nossa carne, para que a nossa carne venha ficar mais fraca e o nosso espírito mais forte. Essa é uma das principais finalidades de nós fazermos o jejum. A nossa carne se enfraquecer e o nosso espírito se fortalecer, porque nós sabemos que há uma briga, há uma luta entre a carne e o espírito. Então o jejum ajuda o nosso espírito a se fortalecer. É a primeira finalidade do jejum. Mas aqui eu separei várias outras finalidades do jejum. Amém, meus irmãos? Vou compartilhar com os irmãos aqui algumas, para que nós não demore muito e esse vídeo não fique muito grande. Ele serve para pedir perdão de pecado. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler essa palavra. Para que serve o jejum? Para pedir perdão de pecado. Vou estar compartilhando com os irmãos aqui essa palavra. Glórias a Deus, aleluia. Versículo 6. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Então nós vimos aqui que o jejum tem finalidade de nós pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Ou seja, é um ato de humilhação diante de Deus. Amém? Então, ele tem finalidade de pedir perdão, tem finalidade de arrependimento. Ele serve também, meus irmãos, para pedir bênção. Glórias a Deus, aleluia. Esdras 8, 23. Glórias a Deus. E aleluia. Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 23. Glórias a Deus. O Senhor está conosco, meus irmãos. O Senhor é maravilhoso e nos ensina a tua palavra. Glórias a Deus. Esdras 8, 23. Está escrito assim, meus irmãos: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então aqui nós vimos que ele serve para pedir bênção, para pedir, glórias a Deus, pedir bênção diante do Senhor. E aqui diz que eles jejuaram, né, e pediram a Deus uma bênção, e Deus moveu, Deus respondeu a oração deles. Então o jejum serve também para pedir bênçãos. Vamos mais ainda, para que serve? Serve para curar. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, serve para curar, para pedir curas. Glórias a Deus. Salmos 35, versículo 13. Glórias a Deus. Vamos ver aqui em Salmos 35, no versículo de número 13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, minha veste era pano de saco. Humilhava minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Então nós vimos aqui que o jejum também serve para pedir curas ao Senhor, para se humilhar diante de Deus e implorar ao Senhor curas para nosso corpo, para nossa vida, para nossa alma. Glórias a Deus. E por último, meus irmãos, para que esse vídeo não se estenda muito, eu tenho aqui no Novo Testamento, que todas as referências que eu dei para os irmãos até agora foi no Antigo Testamento, né, meus irmãos? Porque é onde ficava mais claro as nossas respostas. Mateus 17, 21. Para que serve o jejum? Vamos ver aqui mais uma coisa para que serve o jejum. Mateus 17, 21. Glórias a Deus. Está escrito assim, meus irmãos: mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então nós vimos aqui que para expulsar demônio é necessário que a pessoa seja uma pessoa que ande em oração e que ande em jejum. Amém? Glórias a Deus. Que seja uma pessoa que ela tenha uma vida de oração e que ela tenha uma rotina de estar fazendo jejum
várias vezes por semana, para que ela venha estar revestida e então possa expulsar demônios. Mais uma finalidade do jejum. Amém, meus irmãos? Eu espero que essa palavra tenha trago edificação para a vida dos irmãos. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.